Senhor venha derramar das suas ricas bênçãos e que nós possamos, ser enriquecidos no conhecimento, e o Espírito Santo venha nos dirigir nesta noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a bênção, a graça, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos iluminar, que possamos entender, compreender, Senhor, a Tua mensagem, compreender, Senhor, esses ensinos e colocá-los em prática, para que possamos, Senhor, ser úteis e aprovados para fazer a Tua obra. Derrama das Tuas mais ricas bênçãos, Senhor, iluminando-nos pelo Teu Espírito Santo. Assim temos orado, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos dar... Eu acho até que não tem problema, acho que quase todo mundo está com o microfone ligado, Podemos deixar assim, não tem problema, não está dando microfonia. Então, podemos deixar assim, tá? Mas eu posso deixar desligado, porque a gente não ficou aqui na casa dos primos, de repente. Sem problema nenhum. Isso, tá. Deixa desligado, se você quiser fazer alguma pergunta, quiser interagir, tá? Daí é só ligar o microfone, fazer um sinalzinho com a mão. E a gente vai estar atendendo os irmãos, tá? Então, assim, irmãos, nós estamos vendo a estrutura do sermão, a gente até viu alguma coisa na aula passada, tá? A gente já viu a definição sobre o que era tema, sobre o texto bíblico, a introdução e o uso das frases de transição, tá? O que nos falta ainda, tá, é sobre as definições sobre o que é argumentação, ou seja, o corpo do sermão em si. Também a gente falar alguma coisa sobre a conclusão, tá? E também falar alguma coisa sobre o apelo, Nós estamos vendo isso, mas de uma maneira não tão teórica, tá? Mas de uma maneira um tanto mais prática, tendo como referência um sermão já constituído para que a gente tenha como base, e assim os irmãos também venham de alguma maneira aprender, de uma maneira mais prática, como aplicar esse ensino, até porque assim, irmãos, eu penso da seguinte maneira: não adianta a gente ter conhecimento teórico, que a gente tenha, na verdade, o conhecimento prático, para que a gente venha realmente fazer uso de tudo isso que a gente está aprendendo aqui, tá certo? Então a gente vai ver aqui sobre, a gente já viu, a gente só vai dar uma relembrada, tá? Então vai ser bem rápido, sobre a argumentação. A argumentação, irmãos, no caso seria aquele, realmente o corpo do sermão, tá? Onde o pregador vai expor os resultados, vai discutir as ideias, vai apresentar os argumentos pertinentes ao assunto que ele está se propondo a pregar, tá certo? Então, é importante só relembrar os irmãos, tá, que essa argumentação, irmãos, ela tem que seguir uma lógica, tá? Porque se você começar a apresentar um monte de ideias desconexas, e você fica saltando daqui para lá, de uma ideia para outra, e aí você começa a apresentar um monte de ideias desconexas, tá? Sem uma lógica, sem uma estrutura, as pessoas vão ter dificuldade de entender exatamente aquilo que você está se propondo a transmitir, tá? Então é bom sempre seguir uma linha de raciocínio lógico, coerente, tá? Para que fique bem claro, tá? E a gente vai desenvolver todo esse argumento, tá? Apresentando versículos, ok? Guarda bem isso, tá? Você vai desenvolver esses argumentos apresentando, versículos, ideias, tá? Que sustentem o seu tema central, tá? Mas de uma maneira a seguir uma linha lógica e coerente, tá? Para que as pessoas não fiquem desorientadas. A gente vai ver isso um pouco mais na frente na prática, quando a gente apresentar aqui e tratar de um sermão realmente que a gente até compôs, um sermão prático mesmo, e aí vai ficar um tanto mais fácil, tá certo? Dentro dessa argumentação, uma coisa que é muito importante, se os irmãos até pegaram aí e imprimiram a nossa apostila, aqui mais adiante a gente tem aqui um sermão,
os homens dos últimos dias, tá? Que é um sermão textual. Você vai ver ali que a gente fez o uso de tópicos e subtópicos, tá? Ou seja, divisões e subdivisões. Para quê, irmãos? A gente usa isso, tá? Esses tópicos e subtópicos, na verdade, como ganchos, tá? Porque você tem na ideia aquilo que você precisa transmitir, tá certo? Só que ali no momento, o nervosismo, você está em público falando, às vezes acontece de você não seguir aquela linha de raciocínio, tá? E aí você pula de um argumento para o outro, tá? E aí você deixa algum assunto importante para trás. Tá. Então, por que a gente organiza assim? Tópicos e subtópicos, né? Divisões e subdivisões, para quê? Para que a gente possa, tá, de alguma maneira, nos lembrar, tá? A gente vai se lembrando dos assuntos, tá, que a gente precisa tratar. Então, assim, porque como existe uma sequência lógica, se você deixa um argumento para trás, aquele argumento queria dar embasamento para o outro que está mais na frente, tá? E se você esqueceu de falar, às vezes o teu sermão fica difícil de entender, porque faltou uma exposição que você deveria ter apresentado lá atrás. Então é justamente isso, tá bom? Essas divisões e subdivisões nos ajudam a nos lembrar, para que a gente não venha deixar passar e esquecer algo que a gente deveria ter apresentado anteriormente, tá? E aí, depois para tu voltar para trás, para remendar, fica difícil, tá? Então, são como lembretes, tá? Esses ganchos, tá? Essas divisões e subdivisões. Uma coisa importante também, que ela não seja muito grande, tá? Essas divisões, se você observar aqui, na sequência, onde a gente tem ali nosso exemplo ali, né? De um sermão, os homens dos últimos dias, que é o sermão na sequência, você vai ver que são tudo frases e colocações pequenas, tá? Não sei se você viu ali, você observou, não são dizeres longos, não tem aquela, a não ser que for uma citação de alguma pessoa, ou mesmo um versículo bíblico, obviamente, né, para você ler de maneira adequada. Então você geralmente coloca ele de maneira completa, aí nesse momento você faz uma leitura realmente, tá? Você lê o versículo, tá? Mas se você fizer um sermão todo assim, desta maneira, tá? O que vai acontecer? Você vai olhar para o sermão e não vai conseguir, porque você provavelmente vai esquecer do que está ali, tá? E aí você vai tentar ler, e aí você vai ficar num conflito, ou você lê o sermão, tá? Ou você olha para a igreja, daí você fica naquele dilema, né? Fica assim um pouco meio perdido, porque fica dividido, né? Entre ler o sermão, às vezes pegar o sermão ali para ler, tá? Ou olhar para a igreja e dar atenção à igreja. Então é importante, tá? É uma dica, tá? É que seja essas divisões e subdivisões apenas frases curtas, expressões curtas, como a gente vai ver aqui no uso, né, no exemplo de uso de tópicos e subtópicos, tá? A gente vai ver que eu não faço... Pode falar, irmão. A respeito dessa apostila aí, qual é a página que eu devo olhar aqui? Aí é 16. 16, eu creio que não tem o número aqui, né? No que tu me mandou aqui, né? Não tem, irmão. Se você olhar no grupo, a última apostila, tá? Ela segue essa numeração, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A última... 16. Tá. Tá bom. Tá vendo ali no meio a argumentação? Tá? 18, 17, 16. Isso. Quando fala sobre texto e introdução? Não, ali tá falando a argumentação, tá?
É a última apostila que está no grupo aí, irmão. A última apostila que está no grupo. Dá uma olhadinha. Achei. Tá bom. Conseguiu ver? Consegui. Ok. Então tá. Então assim, ó, agora é importante, realmente foi bom tu ter perguntado, irmão Alisson, porque é muito importante que você siga aqui a linha de raciocínio, porque agora, se a gente estivesse numa aula, vamos dizer assim, presencial, seria mais fácil, né? Porque daí a gente podia escrever no quadro e tal, e aí os irmãos ficaria mais fácil. Mas, então precisa realmente estar acompanhando aí na apostila, senão a pessoa fica sem entender, né, onde a gente está falando e o que a gente está falando, e aí fica um negócio muito vago, né? Então aqui, irmãos, ó, então assim, esses usos de tópicos e subtópicos, tá? Então a gente tem por isso, tá? Para facilitar a visualização, tá? Por isso são frases pequenas, ok? E também para ser usado como mecanismo para nos lembrar, a fim de que a gente não venha fugir dessa linha de raciocínio, desse raciocínio lógico e coerente que tem que ter, vamos dizer assim, quando a gente está apresentando o nosso sermão, tá? Então aqui a gente vai, vamos aqui entrar e vamos usar aqui, né, como referência, né, como exemplo, né, um sermão aqui, tá? O tema do sermão é os homens dos últimos dias. Aí o texto, né, a gente usou como referência o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2 a 5. Irmãos, na página 17. O irmão conseguiu ver ali, irmão Alisson? Todos estão conseguindo ver? Ok? Tá, evidentemente que eu não coloquei aqui, tá, toda a passagem bíblica, né? Eu coloquei só o versículo de número 2. Tanto é que depois lá botei entre parênteses reticências ali, né? Quer dizer que continua, né? Mas é porque, como é só um exemplo, não é um sermão completo, eu não coloquei ali o versículo todo, mas quando você for compor o sermão, tá? Sempre é bom colocar toda a passagem, tá? Colocar toda a passagem ali, do versículo 2, no caso, seria até o versículo de número 5. Ali eu coloquei assim no versículo, apenas o versículo 2, onde está escrito, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos e etc, né? Daí, irmãos, a introdução, por que eu estou fazendo assim, tá? Porque para já ir apresentando o sermão como um todo para os irmãos já ficando familiarizados com a estrutura do sermão, tá? Eu coloquei tema, eu coloquei o texto, agora a introdução. Tá? Porque os irmãos já vão se familiarizando com a estrutura, para que quando você for montar o seu sermão, vocês possam seguir essa estrutura aqui, que vai ser bem fácil para depois os irmãos apresentarem e pregarem a palavra do Senhor, né? Depois depois do texto, temos a introdução, tá? E ali eu coloquei assim, tá? Só um cabeçalho bem pequenininho, só para vocês terem uma ideia do que mais ou menos a gente precisa falar, né? Então eu coloquei assim, Paulo estava para ser morto e ele sabia disso. Por isso Paulo escreve essa carta a Timóteo. Nessa leitura se vê claramente a preocupação de Paulo, e essa preocupação não é apenas em pregar o evangelho, mas também alertar Timóteo. Aí reticências, né? Aí a gente pode até acrescentar, né? Alertar Timóteo sobre os perigos, né, desses homens dos últimos dias. E esses homens, aí depois eu coloquei ali como frase de transição, tá? Como lembra da frase de transição, que a gente liga um parágrafo no outro? Aí eu coloquei como frase de transição. Os homens do tempo do fim são tão ruins que, se não nos cuidarmos, seremos arrastados com ele para o caminho da perdição. E aí sim a gente anuncia o tema. Assim, cuidado com os homens do tempo do fim, né? Daí a gente usa mais uma frase de transição. Mas como serão esses homens do tempo do fim? E aí a gente começa a argumentação, onde a gente vai estar argumentando ali, o corpo mesmo do sermão. Tá? Em primeiro lugar,
podemos dizer que serão amantes de si mesmos, tá? Então aí, lembra que lá em cima, lá no versículo que a gente leu, que esses homens seriam amantes de si mesmos? Então agora a gente vai falar a respeito desses homens, né? Essa característica, tá certo? Então agora nesse primeiro tópico aqui, a gente vai falar sobre essa característica deles. Eles são amantes de si mesmos. Aí dentro disso você pode falar, né, sobre o hedonismo, tá? Você pode direcionar para dois lados, ou falar sobre os dois ao mesmo tempo, tanto faz. Tá? Eu coloquei aqui mais especificamente sobre o hedonismo. Né, o hedonismo, eles serão amantes de si mesmos ou hedonistas, né? E o hedonismo aí você pode esclarecer para a igreja. Sempre é bom, irmão, se você apresenta uma palavra nova que é pouco usada no contexto diário, é bom sempre você explicar bem, tá? Porque a igreja sabe, porque eles vão ficar curiosos, mas hedonismo, o que é isso? Ele não falou o que é. Então sempre explique, tá? Sempre coloque ali, anote, tá? Eu não sei se vocês têm ali na apostila, você vai ver que do ladinho eu coloquei até um quadradinho ali, verde ali, né? Vocês estão vendo? Né? Eu acho que vocês estão observando ali, que eu coloquei ali, né? O que é hedonismo, né? Que é uma doutrina filosófica e ética de origem grega que define o prazer como bem supremo e o principal objetivo da vida humana, tá? Então, o hedonismo, ele prega essa filosofia em que a pessoa, ela vive buscando as práticas, os prazeres dessa vida, porque eles acreditam que o bem supremo, tá, está na busca por esses prazeres que satisfazem o corpo, satisfazem os desejos carnais, tá? Então, por consequência, podemos dizer que esse tipo de pessoas são materialistas e pouco preocupadas com o espírito, mas a busca deles é a satisfação, tá, dos prazeres da carne, dos prazeres imediatos. E aí você pode colocar ali, você está vendo, não sei se você observou, que a gente vai colocando tópicos e subtópicos. E aí dentro desses prazeres imediatos, você pode falar de uma gama, tá, de coisas, né? Veja que eu não coloquei tudo ali, tá certo? Lembra que eu falei para vocês que os tópicos e os subtópicos a gente usa apenas como, vamos dizer, como ganchos, assim, né? Como você dá uma rápida olhada, né? Você está falando para a igreja, e você olha, corre os olhos para baixo e dá uma olhadinha para o seu esboço, para o seu sermão ali, tá? E aí você vai se lembrar daquilo que você tem que falar. E aí você vai estar falando dentro desses tópicos e subtópicos, tá? Porque nós temos os tópicos, que são os assuntos principais, e depois temos os subtópicos, que são subdivisões que a gente vai fazendo, para que a gente possa, tá, deixar, vamos dizer assim, o nosso sermão lógico, coerente, que siga uma linha de raciocínio, para que a gente não se perca, tá? Ou deixe de falar de assuntos que são tão importantes, que lá na frente vão complementar um outro assunto. Tá bom? Então aí você vai vendo ali esses tópicos e subtópicos ali, essas subdivisões, que aí você vai falando mais a respeito deles. Porque não é simplesmente você ler, tá? Estamos falando aqui de uma estrutura, a menos que você queira compor um sermão como um todo, e aí antigamente se fazia assim, tá? Não é que é errado, tá bom? Tá? Pecadores na mão de um Deus irado foi um sermão que foi lido, ele não foi pregado, ele foi lido, tá? Pecadores na mão de um Deus irado, né? Que as pessoas depois se abraçavam lá nos pilares, nas paredes, lá nos bancos, se seguravam, porque o sermão foi tão impactante que as pessoas achavam que estavam descendo vivas para o abismo, para o inferno naquele exato momento, e ele não foi pregado, ele foi lido. Então não é que é um problema, ok? Só que então imagina que se o sermão fosse lido, seria mais ou menos como essa apostila aqui, né? Várias páginas, né? Então o que a gente faz? Geralmente a gente só coloca
tópicos e subtópicos, né, divisões e subdivisões, para que a gente, dando uma rápida olhada, a gente vai se lembrar daquilo que a gente tenha que falar para a igreja. Se não, irmãos, se você coloca, como eu disse, frases muito longas, textos muito longos, e aí você fica na dúvida, não lembra realmente o que você tem que falar, e aí você fica naquela dúvida, eu paro para ler ou eu olho para a igreja? Obviamente que quando você vai fazer citações de pensadores ou escritores, ou mesmo versículo da Bíblia, evidentemente que aí você coloca ele inteiro como um todo, como a gente vai ver um pouco mais aqui na frente, tá certo? Aí você pode falar sobre o materialismo, né, que é o que domina a sociedade moderna, esse consumismo desenfreado, e falar como um pilar da sociedade moderna, o consumismo. Enfim, você pode dali para frente falar muita coisa, mas tudo baseado no quê? Nesses tópicos e subtópicos que a gente apresentou aqui. Obviamente que aqui, como se trata de um resumo, tá? Não está escrito aqui a exaustão o assunto, tá certo? Mas é só uma referência. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão me ouvindo bem? Então tá bom, tá? Se precisar também perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, nos interrompa, tá? E pergunte, a gente está aqui para tentar responder da melhor forma possível, tá bom? Aí você pode ir falando, né, sobre esses amantes de si mesmo, você pode falar uma série de coisas, tá? E aí você vai colocando ali, né, o hedonismo, e você pode falar sobre o materialismo, você pode falar também, né, colocar como outro tópico ali também, né, que esse é o sentimento que desencadeia todos os demais. Porque quando a pessoa está preocupada exclusivamente consigo mesmo, tá? Esse egoísmo, essa busca por uma satisfação pessoal, tá? Ele desencadeia, tá, uma série de problemas. Não é só porque ele só tem esse problema, ele só é amante, ele é narcisista, né, ou ele é hedonista. Não porque ele, vamos dizer assim, seria o primeiro, tá, dos maus hábitos que vão desencadear uma série de consequências que aí a gente vai ver na sequência aqui, tá? Daí a gente coloca ali, depois de você falar tudo sobre esse assunto, tá? Então, vocês entenderam bem o uso de tópicos e subtópicos. Fui claro o suficiente? Eu não sei se fui claro, tá? Mas então, assim, você vai colocar amante de si mesmo, depois hedonismo, né? Você pode falar, vamos dizer que esse seria o egoísmo, que seria o primeiro, né, de uma série que desencadearia outros maus hábitos, né? Então, a gente puser como frase de transição, depois de você falar exaustivamente a respeito, tá? Exaustivamente a respeito de amante de si mesmo, ou falar aquilo que você queira falar e você achou que já é suficiente, você usa a frase de transição para saltar para o segundo tópico, tá? E aí você pode dizer assim, então, em primeiro lugar, podemos dizer que eles serão amantes de si mesmo, mas o que mais ainda a Bíblia fala desses homens do tempo do fim? Em segundo lugar, podemos dizer que eles serão avarentos. E aí agora você vai falar sobre a avareza. Você acabou de falar sobre que eles seriam amantes de si mesmo. Agora você vai entrar no outro aspecto, tá? Que eles serão avarentos. Até porque, na verdade, né, se eles estão numa busca apenas pela satisfação pessoal, tá? A avareza também, com certeza, vai fazer parte da vida dessa pessoa, tá? E ali fala sobre a avareza. O que é avareza? Sempre explica. Avareza é amor ao dinheiro. Aí você pode dizer, né, o problema não é o dinheiro, tá? Mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Aí você pode fazer a citação bíblica desse versículo, onde diz claramente que, tá, não é o amor, o dinheiro não é a raiz do mal. Não é, o dinheiro não é. Mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E aí você pode dizer, né, um subtópico, né, como identificar um avarento.
Como eu sei se eu não sou um avarento? E aí você pode, né, colocando ali, ó, outros subtópicos ali na sequência que você vai ver. Na sequência ali, né, eu dando uma olhadinha, você já vê, né? O seu assunto predileto é dinheiro. O assunto predileto dele, de um avarento, é o dinheiro. Ele não consegue falar outra coisa. Tudo gira em torno do dinheiro, desse consumismo desenfreado, né? E aí você pode usar um versículo. Lembra que aí eu falei que a gente não faz citações, a gente coloca frases pequenas, mas quando no caso, olha aqui, na sequência, a gente tem uma citação no versículo da Bíblia. Daí geralmente eu escrevo ele inteiro. Para quê, irmão? Para que quando eu for ler, aí nesse caso eu vou ler. Tá? Aí eu desvio a atenção da igreja, do olhar da igreja, e aí eu foco aqui na estrutura do meu sermão. E aí eu leio, tá? Como é o caso aqui, Lucas 6:45. Tá? Lucas 6:45. O homem bom, do seu bom tesouro, tira do seu coração o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Então a gente identifica um avarento justamente por quê? Porque o assunto dele é dinheiro, né? Por que ele fala tanto em dinheiro? Porque no seu coração está cheio de avareza. E aí você pode falar, né? E chamar a atenção da igreja, né, sobre esse problema. Será que eu não sou avarento? Será, né, que tudo na minha vida gira em torno de ganhar cada vez mais dinheiro, sendo que o que eu já tenho não me é suficiente? Essa luta, esse desejo desenfreado de querer sempre mais e nunca estar satisfeito. Aí você pode chamar a igreja para essa responsabilidade. Tá? E a gente vai ver muito mais adiante sobre como argumentar de maneira adequada, tá? Essa necessidade da gente fazer o quê? Da gente chamar a igreja para viver o sermão que a gente está pregando. Afinal de contas, o sermão é para transformar a vida. O sermão é para que a pessoa possa analisar, refletir sobre a condição dela, sobre o modo de vida dela, e aí sim, não, para lá, esse negócio eu não estou fazendo certo, eu preciso mudar. Então, é por isso que é importante que a gente envolva assim, e chame as pessoas que estão nos ouvindo, vamos dizer assim, a refletir sobre aquilo que a gente está falando naquele exato momento ali, tá bom? E depois também ali, ó, outro tópico que eu coloquei com as consequências da avareza, né? Eu coloquei ali, né, expliquei o que era avareza, né? Eu expliquei muito bem que o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Depois eu coloquei como tópico, né, como identificar o avarento. E aí eu expliquei com uma subdivisão, né? O seu assunto predileto é o dinheiro. Aí eu fiz uma citação bíblica, apoio bíblico para aquilo que você está falando, ok? Isso é muito importante. Sempre que você for falar, tá, no púlpito, você precisa apoiar aquilo que você está falando com versículo da Bíblia, ok? Porque você está falando da Bíblia, então... Tá, você precisa de respaldo da Bíblia para aquilo que você está falando. E como é que você faz isso? Através de citações de versículo da Bíblia Sagrada. Tá certo? Aí você pode falar sobre as consequências da avareza, né? Que ela gera essa insegurança, esse medo, né? E aí a pessoa se torna um escravo do acúmulo, né? E não consegue aproveitar a vida, porque... vive numa vida de obsessão por acumular, por cada vez querer mais. Isso se torna opressivo, mesquinho, difícil até mesmo para as pessoas que estão em volta,
dessa pessoa. Então tudo isso você pode falar, tá? E mais, outra consequência, aí eu coloquei ali, né? Segunda subdivisão, destrói a vida espiritual, né? E aí o que eu faço, irmãos? Eu uso uma citação bíblica aqui. Eu uso uma citação bíblica, né? Vocês se lembram daquela passagem do jovem rico? Bom mestre, o que eu devo fazer para me salvar? E aí Jesus diz, guarda os mandamentos. E ele diz, eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então, olha, ele não era uma pessoa ruim, sejamos honestos, hein? Se ele guardava, e Jesus não disse que não. Jesus não disse que não. Não, ele guardava de fato. Só que aí Jesus vai e toca o dedo na ferida. Vai, vende tudo que tu tem. Deus pobre. Depois vem e me segue. E aí o que ele faz? Sai triste, não é? Saiu triste. Porque não era isso que ele queria ouvir. Ele queria ouvir, sabe o quê? Oh, é verdade, jovem. Tu és uma pessoa muito boa. Era isso que ele queria ouvir. Só que Jesus vai e toca o dedinho bem na feridinha, né? Então, né? E aí mostrou claramente que ele era um homem inutilizado para fazer a obra do Senhor. Para a obra de Deus ele não servia. Sabe por quê? Porque no coração dele estava entronizado o quê? A riqueza. E aí, para fazer a vontade de Deus, tem que abrir mão. Para fazer a obra de Deus, teria que... E ele não era incapaz. Ele era uma pessoa completamente incapaz, né? Vamos dizer assim, inutilizado para fazer a obra de Deus. Então, aí você pode falar sobre isso também. Então, está vendo ali os tópicos e os subtópicos, né? Vocês estão vendo ali que a gente fez como que uma árvore, né? A gente tem o tronco, depois tem os ramos, depois os ramos menores. Vocês perceberam isso ali, né? Que a gente foi colocando parágrafos, né? Foi colocando os pontinhos ali, né? A gente tem os pontinhos redondos, quadradinhos, tem as estrelinhas ali. Não sei se vocês perceberam ali. Vocês estão notando isso? Perceberam? Para facilitar, tá? Numa breve olhada, você está pregando, olhando para a igreja, e de repente você dá uma olhadinha para o teu sermão, e aí você vai se lembrar do que você precisa dizer e vai seguir aquela linha, tá certo? E aí depois você pode falar também, né? Depois de falar sobre isso, depois você pode novamente volta para a fase de transição, porque você está num tópico e quer passar para o outro tópico. Aí você não vai fazer isso de maneira abrupta, né? Então você vai usar novamente a frase de transição. E aí você pode dizer, então, eles serão, né, amantes, esses homens do tempo do fim, eles serão amantes de si mesmos, serão avarentos. E o que mais que a Bíblia afirma que eles serão? Em terceiro lugar, podemos afirmar que eles serão presunçosos. Vocês estão vendo, eu estou fazendo isso, irmãos, não estou só me limitando a falar sobre tópicos e sobre subtópicos, divisões e subdivisões, mas eu estou apresentando o sermão como um todo, porque para os irmãos já ir, vamos dizer assim, se familiarizando, tá, com a maneira de estruturar um sermão, tá, para que você possa chegar lá na hora e transmitir a palavra do Senhor. Lembro que quando eu comecei a pregar, né, não tínhamos tablet, celular, não tinha nada disso. A gente fazia com folhinha, e eu tenho essas folhinhas até o dia de hoje guardadas, tá? Elas estão todas ali guardadas. Todas escritas à mão, as letrinhas bem pequenininhas que eu escrevia. Por quê? Né, a gente fazia as folhas bem pequenininhas assim, e tinha que caber tudo ali, né? E tinha que ser fácil de interpretar, fácil de ler. Então a gente fazia dessa maneira bem estruturada para facilitar, tá certo? E aí ali, ó, quando a gente vai falar sobre os presunçosos, né? E aí o que é um presunçoso? E aí você pode dizer ali, tá certo?
né? Alguém que age com arrogância, autossuficiência, acreditando superior aos outros. São chamados donos da verdade. Tá? E aí depois você pode colocar uma outra subdivisão. Eles desprezam o próximo, veem o próximo como os inferiores, eles maltratam, eles oprimem, como a gente pode ver lá na terceira carta de João, no capítulo, né? Ele só tem um capítulo, né? Na verdade ele não tem capítulos, né? No versículo 9 e no versículo 10, onde está escrito a respeito de um Diótrefes, né? Um homem que, vamos dizer, era o líder da igreja ali, daquela igreja local, mas que estava com um comportamento presunçoso. E aí João ele fala, né, quando ele escreve a carta a essa igreja, né, sobre o qual estava sob a liderança de Diótrefes, e ele diz assim no verso de número 9: tenho escrito à igreja, olha, ele está dizendo, né, João está falando, tem escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Veja, esse Diótrefes falava mal do apóstolo João, né? E não contente com isso, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e lança fora da igreja. Ou seja, o cara tomou mesmo, vamos dizer, o poder. Ele dizia, não, aqui quem manda é eu, se não for do meu jeito, está fora. E não recebia os irmãos, né? Provavelmente não queria que os irmãos também fossem para outra igreja, e aquela luta, né? Ou seja, agia com presunção. Tá? E esse tipo de pessoas geralmente são incapazes de ouvir correções, né? São incapazes de ouvir. Tanto é que quando João escrevia a carta, ele não dava ouvidos, ele não queria, ele era presunçoso, ele era o dono da verdade, era do jeito dele, é do meu jeito, não ouço ninguém, não ouço conselho, não quero saber. E aí você pode falar que realmente nos últimos dias as pessoas não vão agir dessa maneira, são presunçosos, né? São pessoas que desafiam a autoridade, como é o caso aqui, ele estava desafiando a autoridade do apóstolo João, não é brincadeira, gente. Olha a loucura e o nível de loucura que chegou, porque ele estava desafiando, não era qualquer um, o apóstolo João, o discípulo amado. Mas é assim, irmãos, a pessoa quando é presunçosa, ela faz isso mesmo, ela desafia as autoridades, ela desafia a autoridade de Deus. E aí, irmão, você pode usar como, às vezes, numa subdivisão aqui, estamos falando sobre desafiar a autoridade, né? Pessoas que buscam a própria glória, que é o caso, que era o caso de Diótrefes, né? E aí a gente também pode, usando como referência bíblica, para falar do mesmo assunto, mas um fato que aconteceu, para que a gente possa ter mais luz, vamos dizer, para que a gente possa ter um conhecimento um pouco mais abrangente, a gente pode usar como referência, como está ali, né? A rebelião de Corá, Datã e Abirão, que está lá em Números capítulo 16. Mas tudo isso, está vendo ali como eu coloquei? São frases pequenas. Mas para quê? Que vai me ajudar a lembrar do que precisa ser dito, do que precisa ser falado. Tá certo? E aí depois de falar a respeito da presunção, você pode, né, usar a frase de transição. Então, em terceiro lugar, eles serão presunçosos. E o que mais podemos afirmar? E aí você vai falando soberbos e vai, né, falando a respeito do assunto. Tá certo? Então, é só para os irmãos entenderem. A gente vai ter os nossos tópicos, depois subtópicos, que serão divididos em subtópicos, tá? Para que a gente, dando uma olhadinha, a gente consiga ver
essa construção em forma de uma árvore, né? Você tem ali os raminhos e você vai facilitar a sua visualização. Tá? Uma rápida olhadinha, você está pregando, dá uma olhadinha para o sermão, você já vai lembrar. E aí você não vai deixar nenhum assunto importante para trás. Tá certo? Nos entenderam? Nos entenderam bem? Tá bom, então a gente... na verdade, a gente até usou esse sermão aqui, eu já até preguei ele uma vez, não faz muito tempo. Não sei se os irmãos estão lembrados. Mas, só para os irmãos, como eu falo assim, não só sobre tópicos e subtópicos, né? Eu apresento o sermão como um todo, para os irmãos já ir se familiarizando, tá bom? Bom, depois na sequência aqui nós temos alguns conselhos para uma boa argumentação, tá? Um conselho para argumentação. Para que também você monta o sermão, ficou bem organizado, bem estruturado, mas é importante, claro, que na hora de você for transmitir o sermão, tá? Você faça isso de uma maneira clara, tá certo? De uma maneira clara, usando referências bíblicas, sempre, tá? Porque o que conta não é o que eu acho, o que conta não é o que você acha, o que conta é o que a Bíblia diz. Então, sempre referências bíblicas. Você apresenta suas ideias, você apresenta sua tese, tá? E aí você apresenta referências, versículos bíblicos, tá? Que justifiquem aquilo que você está falando. Porque, irmãos, se você não apresentar e estiver fora da Bíblia, a gente tem que, quem está ouvindo, imediatamente, tá? Por recomendação bíblica, a pessoa tem que rejeitar. Ela não pode aceitar. Tá? Por exemplo, assim, mas eu posso mentir de vez em quando. Vamos dizer, eu estou exagerando aqui, veio agora na minha mente. Estou aqui fazendo um exemplo. Né? Que eu vou dizer, não, de vez em quando a gente pode mentir, porque não tem problema, porque não sei o quê. Aí eu disse, então, e aí como é que fica? Como é que eu vou aceitar um negócio desse? Se a palavra do Senhor seja o vosso falar, sim, sim, e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Está entendendo? Na hora a gente rejeita, não posso aceitar. Mas é uma ideia do pregador, é a ideia dele, mas eu rejeito. Eu continuo escutando a mensagem, continuo escutando o sermão que ele está pregando, mas, vamos dizer, aquela ideia ali eu simplesmente rejeito, porque não está de acordo com a palavra de Deus. Não estão entendendo? Por isso é importante sempre a gente fazer uso das referências. Fez uma citação, tá? Use a Bíblia Sagrada para embasar aquilo que você está dizendo, tá? Sempre apresentou uma ideia, não é problema, você pode apresentar ideias lógicas, filosóficas no teu sermão, desde que ele esteja de acordo com a Bíblia Sagrada, né? Então faça uso sempre de referências bíblicas e sempre quando você fazer referências bíblicas, faça uma fiel interpretação, porque não adianta você fazer uma citação bíblica, mas interpretar errado, interpretar errado aquele versículo. A igreja não é tola, ela vai perceber. Mas isso aí ele está dizendo não está certo. Eles já vão ver, né? Então, sempre fazendo uma interpretação fiel e verdadeira, tá? Irmãos, outra coisa importante aqui, que acho que até vou ler para ficar bem esclarecido para os irmãos, porque eu também não é que eu sou muito bom em fazer isso, né? Em descrever detalhes sensoriais no sermão. Normalmente eu não faço, porque eu não sou muito bom nisso, mas algumas pessoas têm essa capacidade, e isso é tão envolvente, irmãos, quando tu consegue colocar, né, vamos dizer assim, a igreja dentro do cenário, você constrói um cenário, tá?
e você está descrevendo algo, e aí você fala todos os aspectos que envolvem aquele cenário. Então, deixa tudo muito vivo, porque a pessoa começa a imaginar como se estivesse dentro da cena, vivendo aquele momento. Tá? Isso é muito, muito bom. E aqui, irmãos, eu até usei, por exemplo, um exemplo aqui de Paulo, quando escreveu a carta a Timóteo. Ele estava onde? Ele estava na prisão, em Roma, né? Então, para descrever todo esse cenário, eu escrevi alguma coisa aqui, ó, para os irmãos entenderem como é importante a gente descrever todo o cenário que envolve aquela cena ali, porque faz com que a pessoa entre, né? E ela, vamos dizer, fique imaginando a cena, ela vive aquele momento. Isso é muito importante, tá? Eu coloquei aqui da seguinte maneira, para os irmãos entenderem bem, tá? Eu coloquei assim, vamos dizer assim, esses detalhes sensoriais aqui. Paulo estava em Roma, provavelmente, aí eu uso a palavra provavelmente, ok? Por quê? A gente não tem certeza, mas a gente está descrevendo uma cena, tá? A gente está desenvolvendo uma linguagem poética, tá? Então é bom a gente colocar as palavras da maneira adequada, porque isso não está na Bíblia, tá? Então vamos lá de novo. Paulo estava em Roma, provavelmente numa prisão fria e úmida, com praticamente nenhum conforto. Estava aguardando a sua execução, e ele mesmo sabia que sairia em breve. Não sabemos quanto tempo durou aqueles dias em Roma, mas provavelmente o julgamento de Paulo foi muito desgastante, debilitando ainda mais o seu corpo já cansado. Paulo era um homem velho, cuja vida foi oferecida como sacrifício vivo em serviço ao Evangelho, tendo seu corpo marcado por tantos açoites, privações, fome, frio, apedrejamentos, naufrágios. E naquele momento, no último esforço, ele pega uma pena, tinta e papel para escrever uma carta. Paulo não estava preocupado consigo, mas com o jovem Timóteo, para exortá-lo a perseverar na fé, no serviço a Deus e na pregação do Evangelho, mesmo diante das dificuldades e do sofrimento. Aquela carta também servia para ensinar como ser um servo fiel e como transmitir a verdade, incentivando a dedicação, a pureza, a fidelidade, a firmeza, para concluir a carreira da vida cristã. E aí você vê que a gente descreveu, vamos dizer, a prisão que ele estava, o momento que ele estava vivendo, e tudo isso para nos mostrar uma coisa: mesmo naquele momento de aflição e de dor, Paulo não está preocupado tanto consigo mesmo, mas está preocupado com quem? Timóteo. E com a pregação do Evangelho genuíno e verdadeiro. Então, só que a gente demonstrou tudo isso. Claro que a gente usou palavras como provavelmente, possivelmente. São palavras que a gente vai usar. Por quê, irmãos? Não tem como afirmar. Mas, tá? Tudo nos indica sim. Porque o que eu relatei aqui foi exatamente o que aconteceu lá, naqueles dias, quando Paulo estava na prisão em Roma pela segunda vez. Não é o caso da primeira vez. Na segunda vez ele ficou entre a guarda pretoriana, então ele tinha até um bom conforto e podia receber visitas e tudo mais. Mas na segunda vez, tá, foi justamente isso que aconteceu. Apesar de que a gente não pode afirmar com tanta certeza, né, e nem pode ser usado isso como, vamos dizer, doutrina bíblica, mas uma linguagem poética para descrever todo o cenário, para que as pessoas possam, vamos dizer assim, viver aquele momento,
aquele momento ali. Então, procure sempre no seu sermão, tá? Faça uso disso, não é um problema, tá? Descrever as situações, o momento, né? Tudo que envolve o contexto, não é um problema, né? Não é na arca. A Bíblia não diz que a arca chacoalhava, não é? A Bíblia fala que a arca de Noé chacoalhava com as ondas do mar. A Bíblia não fala. Mas a gente sabe que provavelmente ela chacoalhava. Não era? Não vou usar isso como uma doutrina bíblica, porque eu não posso, porque não é um embasamento bíblico. Mas eu posso dizer, né, que pela percepção humana, tá, provavelmente a arca chacoalhava e chacoalhava muito. Né? Então, e você descreve essas coisas, né, para tentar fazer com que o pessoal que está te escutando, né, possa, vamos dizer assim, entrar naquele cenário ali. Então, dentro da argumentação, sim, você pode sim, tá? Descrever o que está acontecendo de uma maneira, vamos dizer, mais sensorial, né? Mais tátil, para que as pessoas possam realmente sentir, né, o desenrolar da argumentação que você está fazendo, tá certo? Outra coisa, outra recomendação importante, tá? Geralmente, quando possível, tá? Faça o seu sermão com um efeito crescente na revelação, tá? Óbvio que isso nem sempre é possível. Isso é possível no sermão temático, tá? Mas no expositivo nem sempre é muito possível, tá? Mas as revelações menos relevantes você apresenta no começo e as mais relevantes mais para o final, tá? Para que a pessoa fique com aquele desejo de ouvir o que você tem para falar. Então ela fique prestando atenção. Aí sim, eu quero ouvir o final dessa história. Quando você começa a contar uma história, se é uma história envolvente, você começa dos assuntos menos relevantes para os mais relevantes. Para quê? Para que a pessoa possa, vamos dizer assim, se interessar e querer ouvir o final da história, tá? Isso também é uma boa dica, tá? Sempre que possível, tá? Faça desta maneira, tá? O efeito crescente nas revelações. Você vai apresentando o seu sermão, né, do assunto menos relevante para o mais relevante. Isso é muito bom também. Então, porque senão se você apresenta o relevante no começo, aí quando você começa a apresentar o menos relevante no final, né, aí você perde, a igreja perde o interesse em ouvir o que você tem para transmitir, ok? Outra coisa, tente sempre envolver, isso é importante, né? Já falei, eu vou falar de novo, né? Tente envolver o ouvinte na história, tá? Tente envolver o ouvinte na história. Aí você pode perguntar, e se fosse você? Se você fosse Timóteo, pode perguntar para a igreja, se você fosse Timóteo, ao receber esta carta, como é que você se sentiria? Ou, é uma pergunta que você está fazendo a pessoa entrar no personagem, né? Ou, por exemplo, né, se você está falando a respeito de Pedro, quando Pedro negou a Jesus, você poderia dizer assim, o que você faria se estivesse no lugar de Pedro, no dia que negou a Jesus? Você enfrentaria os seus medos? Ou você também negaria Jesus? Entendeu? Leva a pessoa a refletir, tá? Para lá. Esse cristianismo que eu vivo, essa fé que eu estou vivendo, ela está de acordo com a Bíblia? Ou é algo superficial, morno? Você está entendendo? Então, o objetivo é envolver, tá? Envolver o ouvinte na história. Então, faça com que ele seja confrontado e que ele leve a refletir sobre o que você está falando naquele momento ali, tá certo?
Então, são algumas dicas sobre argumentação, tá? Que é tão importante a gente não deixar passar. Depois nós temos a conclusão do sermão. Depois de você argumentar, de você trazer a sua tese, de você falar, tá? De defender o seu argumento, defender ali a sua tese, tá? Você precisa concluir. Lembra? O sermão tem começo, meio e fim. Então você precisa concluir. Porque se você só argumenta e vira as costas e sai, não conclui, fica uma coisa, tá, mal feita. Então conclua, tá? Sempre que possível. Às vezes o Espírito Santo toma conta, já aconteceu, né? É raro, mas acontece. Irmãos, e aí, irmãos, é o Espírito Santo mesmo que vai fazer a obra e pronto. E aí ele sabe como fazer melhor do que ninguém, tá? Mas sempre que a gente tiver oportunidade, tá certo? Conclua o sermão, tá? E aí você pode concluir pelo menos de duas maneiras, tá? E geralmente eu sempre concluo dessas duas maneiras assim, tá? A primeira maneira de concluir o sermão, depois de você falar tudo, você defender o argumento ali que você, vamos dizer assim, estava falando. Por exemplo, estávamos falando aqui, né, os homens dos últimos dias, né? E aí você pode concluir, tá? Recapitulando, ou seja, relembrando, tá? Resumidamente, tudo aquilo que você falou. Tá? Você conclui resumindo tudo aquilo que você falou anteriormente. Para quê? Para que fazer as pessoas lembrarem de tudo que você acabou de falar. Lembra que daí vai ficar aquilo ali como também um gancho na memória deles, tá? Porque você vai, por exemplo, como a gente acabou de citar aqui o sermão, os homens dos últimos dias, e aí assim você pode dizer assim, então, irmãos, podemos concluir que os homens dos últimos dias serão o quê? Serão amantes de si mesmos, serão avarentos, né? Serão presunçosos, soberbos, mas isso não convém aos santos do Senhor. Convém que a gente possa andar em santo trato e piedade, porque convém aos santos não viver como vive o mundo. Nós somos chamados para ser diferentes, viver uma vida santa, justa e agradável ao Senhor. Está vendo como a gente concluiu? Recapitulando. A gente recapitulou lá e depois concluiu o assunto. Tá? A gente pode concluir um assunto, concluir o sermão, recapitulando tudo que você falou, né? Você, basicamente, os pontos principais do seu sermão, você relembra a igreja, você está concluindo, você está finalizando. Ou então, também é comum, tá? Isso acontece, e já tenho visto muitas vezes. Você pode concluir o seu sermão também através de um testemunho ou de uma ilustração, tá? Você conclui tudo que você falou apresentando um testemunho que seja seu, verdadeiro, tá? Ou uma ilustração que seja, né? E aí você fala de maneira, aquele testemunho, né? Aquilo que você viveu, ou presenciou, ou soube, né? Que seja verídico, que vai falar justamente daquilo que você, né? Vai concluir, vai resumir tudo aquilo que você falou anteriormente. Aí você pode dizer, não, irmãos, tempos atrás eu conheci uma pessoa que era extremamente má e tal, pensa num homem que era isso, aquilo outro, e você fala a respeito e conclui o assunto, tá? Então, assim, irmãos, ó, a gente tem que se lembrar de uma coisa, tá? Nós devemos alcançar, tá? Vamos dizer assim, a razão com argumentos, tá? Porque a gente está confrontando ideias, a gente está apresentando ideias, a gente está tentando convencer uma outra pessoa,
Tá? Então a gente precisa de argumentos bíblicos e fiéis à palavra do Senhor. Mas a gente também precisa, irmãos, de um certo, vamos dizer, de algo um tanto mais emocionante, tá? Uma coisa que realmente toque no coração das pessoas. E às vezes um testemunho, irmãos, ele tem esse poder, tá? De tocar no coração, sensibilizar a pessoa. Por isso, também uma ilustração e um testemunho pode ser muito bom na conclusão de um sermão, tá? Pode ser muito bom. Então, possa fazer isso de uma maneira adequada. Obviamente, nem precisa dizer, né, que tudo isso tem que ser biblicamente correto, né? Você vai pregar a palavra do Senhor, pois entrega um testemunho lá que não tem nada a ver com as coisas de Deus, né, que está fora. Aí jogou tudo fora aquilo que você pregou até aquele momento ali, né? Então, claro que tem que ser biblicamente, mas essa é a ideia, tá? A gente, com argumento, tá? Com argumento a gente convence a razão humana, mas também um toque de sensibilidade, um toque de emoção, a gente alcança o coração. Lembrando que nós, seres humanos, tá? Nós muitas vezes nos deixamos levar também por sentimentos. E os sentimentos são coisas importantes na vida do ser humano, tá bom? Então a conclusão é justamente assim, para tentar relembrar. E uma vez que você concluiu, irmão, concluiu o sermão, terminou, o que você faz? Normalmente você faz o apelo, tá? Você faz o convite, ou você faz o apelo. O que é o convite ou apelo, irmãos? É a aplicação prática do sermão, tá? É a aplicação prática. É a hora de colocar na prática a mensagem que foi pregada, tá? É ali que você vai fazer com que o ouvinte, aquela pessoa que te ouviu, tá? Você vai tentar fazer com que ele tome uma decisão positiva em relação àquilo que você pregou. Você vai estar lutando para que a pessoa possa colocar na vida dela, tá, aquilo que ela acabou de ouvir ali. Se é santidade, você vai desafiar a pessoa a viver em santidade. Se é sobre fé, você vai desafiar a pessoa a viver no caminho, né, ou viver com fé. Se é renúncia, você vai convidar e desafiar a pessoa a renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, enfim. Você vai chamar a pessoa para viver uma mudança, uma transformação na vida dela, tá? Uma vez, um grande pregador, evangelista, né, o Moody, ele disse assim: a Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar a nossa vida. Então, assim, não é só conhecimento por conhecimento. Isso tá? O objetivo é realmente que, através daquilo que você pregou, vidas possam ser transformadas, mudadas, aperfeiçoadas, santificadas. Então é no apelo que você vai fazer isso, tá? E uma boa prática é chamar as pessoas para frente. Chama a pessoa para frente. Vamos orar? E aí você chama a pessoa, vem aqui que você precisa de uma oração, né? Se você pregou sobre cura, então vem à frente, Jesus vai curar. Eu creio que Jesus cura, porque cura mesmo. Alguém tem dúvida que Jesus cura? Eu não tenho. Então chame a pessoa para frente, tá? Para ela viver aquele momento ali, realmente colocar em prática. Irmãos, é muito importante, irmão, não ter pressa. Não tenha pressa nessa hora. Não tenha pressa. Porque é o momento da batalha espiritual, tá? Eu me lembro uma vez, me veio na mente agora. Eu havia acabado de pregar e lá na porta tinha uma mulher em pé, na porta, em pé, parecia uma estátua, não se mexia.
E aí eu pregando ali e tal, e eu fiz um convite para aceitar Jesus. Tá, aí veio algumas pessoas para frente, veio também pessoa para receber só apenas a oração. E na mesma hora assim me veio no coração para orar, para repreender toda, toda a amarração de Satanás, pessoas que estavam acorrentadas pelo diabo. Mas e quando eu orei para o Senhor repreender e quebrar todas as correntes de Satanás, quando disse, Senhor, em nome de toda a corrente de Satanás está quebrada nesse momento, a pessoa soltou e veio para frente na hora, na mesma hora. Então vocês estão vendo como é uma batalha espiritual mesmo? É uma guerra. E ali você vai colocar em prática a palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é transformadora. É ali, no apelo. Então tudo aquilo que você falou até aquele momento se resume a chegar a esse ponto. Então esse ponto, irmão, tem que ser levado a sério nesse momento de batalha espiritual. Você até pode, se você sentir no coração, colocar a igreja para orar. Você que está aí, levante a mão para cá, levante em direção ao púlpito, aos irmãos que estão aqui na frente, vamos orar e convoca a igreja para orar. Lembra? É uma batalha, é uma guerra. Tá? Ali pode ter uma pessoa que vai ter a vida dela mudada para sempre e por toda a eternidade. Aquele momento pode ser decisivo. Vocês estão vendo como é importantíssimo o apelo? Não deixa de fazer o apelo. Tá? Então sempre, irmãos, faça isso, em coragem, com delicadeza, sem grosserias, tá? Sem muita grosseria, porque é nessa hora que o Senhor vai fazer a obra tão necessária, tá certo? E com relação, irmãos, estão entendendo? Tá tudo certo? Tem alguma dúvida? Precisa que eu recapitule alguma coisa? Se não, irmãos, nós queríamos falar um outro assunto importante aqui. E eu acho que quem começa a pregar se preocupa muito com essa parte aqui, né? A distribuição do tempo, né? Tá todo preocupado, aí eu tenho que pregar meia hora, tenho que pregar 40 minutos, né? Fica todo mundo preocupado. Mas se você organizar o seu sermão, até isso vai ficar fácil para você, tá? Por isso que é importante a gente estudar isso aqui, porque facilita muito. E aí, irmão, se você já chega no púlpito um pouco mais, vamos dizer assim, confiante, sem aquele medo, sem aquela ansiedade, porque a ansiedade atrapalha muito. Não é que eu digo para vocês, tá? Eu sou seguro disso. Cada um de vocês que está aqui prega a palavra, eu sei que sabe. Tem algo de Deus para falar, eu não tenho a menor dúvida disso. Cada um dos irmãos que está aqui tem sim algo de Deus sempre para transmitir para a igreja, eu não tenho dúvida. O problema, irmãos, é que quando a pessoa chega no púlpito, tá a ansiedade, né? Aí a pessoa fica ansiosa, daí acabou. Daí dá um branco, esquece tudo, fica nervoso, aí tenta lembrar, não lembra, né? Mas isso é por causa da ansiedade. Então, assim, se você se organizar já dentro dos tempos também, isso vai te ajudar a não entrar tão ansioso, ansiosa no púlpito. E aí vai facilitar, com certeza. O sermão vai sair mais fluido, mais tranquilo, tá? Então, assim, com relação ali ao tempo, tá? Irmão, aqui é mais como eu mais ou menos faço, tá? Vamos dizer assim, é mais como eu realmente mais ou menos eu faço. Tá na introdução do sermão, tá? Na introdução do sermão, não, sei lá, irmãos, de 4 a 7 minutos, tá bom. Às vezes nem isso, às vezes tu já chega rápido, pode ser, entendeu? Mas sei lá, botemos aí 3, 4, 5 minutos, tá? De introdução. Tá? Daí você faz a sua introdução, né? Você chama a atenção da igreja para aquilo que você vai falar, apresenta o argumento, apresenta a tese que você vai defender,
Tá? Então, 3, 4, 5 minutos, tá bom? Tá? E aí você vai discorrer o assunto, você vai argumentar, você vai falar. Aí tá os tópicos. Agora tu imagina que se, digamos, geralmente os meus sermões tem 4 tópicos, tá? Se você for olhar, geralmente ele sempre tem 4, tá? Então assim, se ele tiver 4 tópicos e você levar 6 minutos para falar cada tópico, 6 vezes 4, 24, não é? Então assim, só no vamos dizer assim, aí tu já, vamos lá, já dá 24 minutos, mais uns 4 minutos que você fez a introdução, já dá 28 minutos. Depois a conclusão, irmãos, sei lá, 5 a 10 minutos, bota mais 5 minutos, né? Já dá 33 minutos, né? Agora se você acrescentar mais um tópico, ou acrescentar mais 2 tópicos, tá? Então assim, tu mesmo em casa, você, quando está montando ali o seu sermão, você já tem uma ideia de quanto tempo você vai levar mais ou menos para falar daquele tópico ali. Tá? Então tu já vai ter uma noção de quanto é que vai durar o teu sermão. Tá? Tu já tens uma noção mais ou menos, tá? Do que vai levar o seu sermão. E aí, olha, para você pregar 35, 40 minutos, é tranquilo. É só organizar. Tá? Organiza lá 3, 4, 5 minutos na introdução. Porque você vai escrever. Escreve a sua introdução. Escreve. Eu não tenho nenhum sermão pronto aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum sermão pronto. Acho que eu não tenho. Deixa eu ver se eu tinha um aqui esse dia. Acho que não vou ter aqui. Papel, acho que não tem. É só no acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Acho que não é. Ah, não é. É só um pedaço. Só um pedaço no sermão. Não é. Mas se você... Eu escrevo a introdução. Depois eu tenho ali... faço os tópicos e subtópicos, tá? E aí você vai ter uma noção. E você vai ficar mais seguro. Depois a conclusão, você escreve também a conclusão. E escreve também, tá? Você escreve também o que você deve dizer na hora de fazer o apelo. Se você escrever isso, seja numa folha, pode ser numa folha, seja no tablet, tá? Você vai ficar mais tranquilo, segura para transmitir a palavra do Senhor, tá certo? Então, procure, tá? Seguir essa dica, irmãos, porque eu acho que vai ser bom para vocês, tá? Isso vai dar confiança, segurança, e vocês não vão se sentir temerosos. Ah, mas eu vou pregar a palavra final? Não, é só se organizar com o tempo, não é um problema. Ah, mas eu não consigo falar 6 minutos num tópico. Então, ao invés de ter 4 tópicos, faça 5 tópicos, 6. E você vai ver que você vai fazer 6 tópicos, e aí você não vai falar 6, vai falar 4, 3, 2, às vezes. Por quê? Porque daí chega na hora lá, Deus vai dando também, porque é interesse de Deus, né? Se você acha que é interesse seu transmitir a palavra, maior ainda é o interesse de Deus, não é? Então, na hora Deus também dá. Tá? Mas sempre coloca um tópico a mais, que naquela hora ali você fica nervoso, esquece alguma coisa, você ainda tem mais um ainda para falar. Então se organize dessa maneira, tá? Tipo, 3 minutos na introdução, tá? Uns, sei lá, 6 minutos para cada tópico, ou 5, que for,
aí aumenta um tópico a mais, não é um problema. Mais uns 5 minutos ali de conclusão e apelo. Lembra que o apelo é importante? Aí você chama o povo para frente, para orar, e ali você pensa que ali vai 5, 10 minutos, fácil. Tá certo? Não é difícil não, vocês estão entendendo agora como existe uma técnica para isso? Óbvio, né? Não precisa nem dizer, né, irmão? Não precisa nem dizer, né? Técnica sem oração, sem vida com Deus, não serve para nada. É óbvio que acima de tudo e qualquer coisa tem que estar, não precisa nem estar falando isso, né? Isso é chover no molhado, né? Eu acho que o principal é a pessoa ter comunhão com Deus, saber o que Deus quer para a igreja dele, ok? Isso é importantíssimo, tá? Depois, irmãos, dentro disso, estamos correndo, né? Correndo aí, acho que não vai dar para falar, mas a gente depois encerra esse assunto, que é a semana que vem. Eu queria mesmo era ficar mais, era dentro desse assunto aqui, do sermão mesmo, né? Aí depois nós temos aqui, para a semana que vem, os tipos de sermões, tá? Que a gente vai ver os tipos de sermões. É muito teórico isso, tá? Então a gente vai, na semana que vem, a gente vai fazer isso de uma maneira bem rápida, tá? Bem veloz, tá? Porque por fim, a gente quer, nós temos mais um sermão aqui, que a gente quer, acho que não está aqui, o sermão que a gente vai estar analisando. E então assim, essa aqui não vai ser bem rápido, tá? É sobre os tipos de sermões. Eu vou falar sobre 3. Ah, mas existe mais? Existe. Mas basicamente é esses 3, tá? Que é o temático, textual e expositivo, só para os irmãos saberem exatamente do que se trata e a aplicação deles, tá? E vantagens e desvantagens de cada um, tá? Só para os irmãos terem uma ideia também, porque vai ser importante para você poder saber aplicar o tipo de sermão, tá? O tipo de sermão certo para a ocasião certa, tá certo? Mas a gente vai ver isso na semana que vem. São 21h10, eu quero ter uns 5 minutinhos aqui para estar conversando com os irmãos, para saber, né, se está tudo bem, os irmãos entenderam, se tem alguma dúvida, quiserem perguntar algo, fique à vontade, senão a gente vai estar orando nesse momento. Alguém quer falar alguma coisa? Eu falo, fico falando, né? Não paro mais, né? Pois é. Porque daí também é assim, né? Você não sabe, tá? Mas quando a gente está falando e tem que falar, que tem pessoas que estão nos ouvindo, a gente fica pressionado a falar e sem parar, né? Mas alguém quer falar alguma coisa, pode falar, fica à vontade. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Já falei. O que é, irmão Alexandre? Eu dei paz do Senhor, já falei. Ah, já falou? Era isso aí. Então tá bom, gente. Tem mais alguém? Senão a gente vai estar orando, né? Amém. E a paz do Senhor eu recebo, né? Amém. Então, vamos orar, gente? Vamos agradecer ao Senhor. Eu acho que ela foi produtiva. Depois a gente vê talvez a possibilidade, né? De a gente, os irmãos em casa mesmo, isso pode ser numa folha qualquer, só para a gente escrever um sermão mais ou menos. Daí a gente pode falar a respeito. E até, de repente, uma aula presencial, a gente senta e, usando como referência esses sermões dos irmãos, a gente pode dar umas dicas, sugestões, aprender, com certeza, também com os irmãos, né? Tá bom? Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor Jesus, pela oportunidade única, maravilhosa,
de termos aqui, Senhor meu Deus, aprendido, Senhor, desse assunto tão importante. Agora eu peço a tua bênção, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, que possamos, Senhor Jesus, colocar em prática tudo isso que ouvimos e aprendemos, Senhor. Vai concedendo muita graça, vai concedendo vitória, Senhor, a cada um dos teus filhos, Senhor. Abençoa-nos também no decorrer dessa semana, dando-nos muita bênção, graça e vitória. Em nome de Jesus temos orado. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe os irmãos, tudo de bom. Até amanhã na igreja, né? Até amanhã. Vamos lá, vamos servir o Senhor amanhã lá. Tá bom, fica com Deus, forte abraço, Pai do Senhor.